Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é a professora Andresa Bello. Hoje nós vamos dar prosseguimento aos estudos de sintaxe do português 2. O conteúdo de hoje são as orações subordinadas substantivas, parte 1. Isso mesmo, então, na próxima semana nós teremos aí a continuidade dessa aula de hoje, tá? Ao final da aula de hoje, você será capaz de identificar uma oração subordinada substantiva, classificar as orações subordinadas substantivas em subjetiva, quando faz ali o papel de sujeito, e objetiva direta, quando faz ali o papel do complemento direto de um verbo transitivo direto. Você vai também ainda, entender ali a definição do transpositor e reconhecer as funções das palavras que e se, tá? Bem, para você que está gostando das nossas aulas e quiser fazer parte do nosso grupo de estudos, eu trabalho como professora de língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos e literatura e estou aqui para fazer a propaganda no nosso curso, de português. Nós trabalhamos ali com curso básico de português para todos os concursos. Caso você queira saber mais informações, é só você mandar aí uma mensagem, tá? Para o nosso WhatsApp 021 98662-6382. Vai ser um prazer enorme ter você aí no nosso time, tá bom? Nossas aulas particulares, nossos alunos terão ali aulas gravadas e aulas ao vivo, tá? Mais material em PDF. Vai ser um prazer ter você aí com a gente, tá bom? Manda aí mensagem no nosso WhatsApp para você ter mais informações. Bem, quero começar a aula de hoje com esse trechinho aqui, ó. A complexidade da linguagem humana se reflete também nas estruturas das línguas. Dessa forma, temos, por exemplo, o período simples, quando é composto por apenas um verbo ou uma locução verbal, e o período composto na construção dos diversos sentidos em português. Período composto é quando nós temos ali mais de uma oração dentro de um período, tá? Você verá na nossa aula as orações subordinadas, são aquelas orações, que estabelecem relação de dependência uma com a outra. Essa dependência ela se estabelece de maneira sintática, tá? E ali hoje nós vamos ver as substantivas, que são aquelas que estabelecem relação sintática, similares aos termos que possuem ali como núcleo o substantivo, tá? Bem, só relendo aqui, você verá na nossa aula as orações subordinadas substantivas participantes do período composto, tá? Primeira coisa que nós vamos ver aí é a noção, de subordinação. O que é a subordinação? Na última aula nós vimos ali as orações do período composto, que eram chamadas ali de orações coordenadas, aquelas que eram independentes sintaticamente. A partir de hoje nós vamos começar a falar sobre as orações que possuem ali uma dependência sintática. Para isso, nós precisamos ter a noção do que vem a ser aí a subordinação. O que é a subordinação? Segundo Bechara, uma oração pode passar de independente sintaticamente a dependente sintaticamente de outra, ou seja, ela pode atuar como um membro sintático de uma outra unidade, tá? A esse processo, Bechara vai denominar subordinação ou hipotaxe, tá? Lembrando que hipo é a mesma coisa ali de sub, aquilo que está abaixo de. E isso acontece porque na subordinação, a parte da oração subordinada vai adquirir uma função sintática em relação à oração principal, ou seja, a oração subordinada ela tá abaixo de, ela é hipotaxe, Ela tá abaixo em relação ali à função sintática que ela exerce para a oração ali principal. Então, tradicionalmente, nós consideramos para a subordinação essa seguinte estrutura aqui, ó, da caixinha azul, ó, oração principal mais oração subordinada. Em outras palavras, as orações são sintática e semanticamente dependente. Existe ali uma relação de dependência de significado, mas, sobretudo, quando nós estamos falando ali sobre subordinação, existe uma relação de dependência sintática, tá?
Vamos ver aqui esse exemplo que eu coloquei aqui em vermelho. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Olha aqui, ó. É preciso que todos venham à reunião. Bem, a gente sabe que para cada verbo nós temos uma oração. O primeiro verbo que nós podemos destacar aqui é o preciso. Qual é o segundo verbo? É venham. Nós podemos separar a primeira oração até aqui, ó. É preciso. Que todos venham é a segunda oração. Se você reparar, a segunda oração, ela tem tudo o que precisa sintaticamente falando. Porque olha aqui, ó. Todos é o sujeito, venham é um verbo intransitivo, porque não tá pedindo ali um complemento para esse verbo, e a reunião é o nosso adjunto adverbial de quê? De lugar. Então ela tem tudo o que precisa sintaticamente para ter ali os seus termos, tá? Ela não tem ali uma dependência sintática, porém ela é subordinada à primeira oração. Porque para a primeira oração, se nós formos analisar, existe ali uma dependência sintática. A primeira oração, ela é a principal. Por que ela é principal? Porque ela vai dar origem a outra oração, para que essa outra oração esteja abaixo dela para complementar o termo sintático que falta a ela. Olha aqui, ó. É preciso. Preciso, bem, a gente tem um verbo de ligação. Quando a gente estuda ali análise sintática 1, a gente vê que o verbo de ligação, como o próprio nome diz, ligação, ele existe para ligar. Ligar o quê? Ele liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Nós temos ali, ó, preciso. Preciso é o quê? O predicativo do sujeito. Mas cadê o sujeito? O sujeito é toda essa segunda oração aqui, ó. Toda essa segunda oração, que todos venham à reunião, é preciso. Então tá faltando um termo na primeira oração, e esse termo da primeira oração vai ser suprido pela subordinação dessa segunda oração. Nós vamos ter toda uma segunda oração para exercer a função sintática ali de sujeito. Então nós temos uma oração, porque tem verbo, subordinada, porque ela é subordinada a uma oração principal, substantiva, porque a gente estudou que o núcleo do sujeito sempre será um substantivo ou uma palavra com valor de substantivo. Então, tá fazendo função ali de substantivo. Subjetiva, por quê? Ela desempenha a função ali de sujeito, ok? Deixa eu fechar aqui o nosso pincel. Então, vamos lá. A presença de dois verbos, nós temos ali o verbo é, que é um verbo de ligação, e nós temos ali o verbo venham. Nos garante que há duas orações nesse período. E por conta disso, trata-se de um período composto. Entretanto, se analisarmos as orações separadamente, verificaremos que a primeira oração está incompleta. Tá faltando o quê? O sujeito dela. Ó, falta-lhe o sujeito, pois só é formado por verbo de ligação e predicativo do sujeito. E a gente já sabe, né? O verbo de ligação liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Como assim não tem sujeito? A gente precisa achar esse sujeito. Então, dessa forma, seu sujeito na oração a seguir é toda a segunda oração. Que todos venham à reunião, ok? Bem, viu como as orações elas se complementam? Tá dando para entender o que é dependência e independência? Bem, na última semana, na aula anterior, nós vimos o que é independência sintática. Agora a gente tá vendo o que é uma dependência sintática. Você percebeu como que uma oração complementa a outra? Olha o que tá dizendo ali no nosso quadrinho azul, ó. Viu como as orações se complementam? Por isso temos a ideia de subordinação. Não há como as orações desse período serem consideradas uma sem a outra, para que haja ali completude desse sentido. Então, a questão da subordinação vai além da relação de significado. Estabelece significado? Sim. Mas a gente viu na semana passada que as orações coordenadas também estabelecem significado. Estabelece significado de adição, de adversidade, finalidade, explicação, de conclusão, de alternância.
Bem, então não é só de significado. Quando nós falamos de subordinação, nós estamos falando também e principalmente de relação de dependência sintática, tá? Ponto 2 da nossa aula de hoje. Orações subordinadas substantivas. Tradicionalmente, são orações que desempenham funções sintáticas características dos sintagmas nominais. Ou seja, daqueles termos, né, que vão ter ali o substantivo ou qualquer palavra com valor de substantivo como núcleo do termo. Quais são esses termos? O sujeito, que vai dar origem aí, né, à oração subordinada, substantiva, subjetiva, perdão. O objeto direto, que vai dar origem à oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Nós temos o objeto indireto, que vai dar origem à oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Nós temos ali o predicativo, que vai dar origem à oração subordinada substantiva predicativa. E nós temos ali a completiva nominal, que vai dar origem à oração subordinada substantiva completiva nominal, tá bom? Bem, uma boa estratégia para identificarmos uma oração substantiva é a substituição da oração pelo pronome isso. Se liga nessa dica aqui, que essa dica é importante, tá? Quando é possível fazer essa substituição, nós vamos dizer que a oração será subordinada substantiva. Vamos ver o primeiro exemplo aqui, ó. Ele sabe que comprou um bom carro. Bem, quem sabe, sabe alguma coisa. Sabe o quê? Repara que aqui nós temos a nossa primeira oração com o nosso primeiro verbo, que é o verbo sabe, só que está incompleto, porque tem sujeito e tem o verbo, mas esse verbo é um verbo transitivo, ele transita para outro complemento, que comprou um bom carro. A segunda oração, formada com o verbo comprou, tem tudo. Tem o sujeito, que é um sujeito oculto, ele comprou. Tem verbo, é um verbo transitivo direto, porque transita diretamente para o seu complemento, um bom carro, tá? Então, nós temos tudo que precisa. Porém, se você observar, toda essa segunda oração, está fazendo papel de complemento verbal da primeira oração. Deixa eu tirar aqui o nosso pincelzinho. Então, olha só. A regra nos diríamos para que substituíssemos a parte do período que vem depois da conjunção isso. Então, ó, ele sabe isso. Quem sabe, sabe alguma coisa. Sabe o quê? Sabe isso. Para comprovar que temos uma oração subordinada do tipo substantiva, né? A gente faz essa troca ali do termo, né? Que representa a oração subordinada pelo pronome isso. Mas você deve se perguntar, por que isso é possível? Por que essa troca é possível e vai me garantir que eu tenho ali, né, uma oração com valor de substantivo? Muito simples. Os pronomes substituem ou acompanham um substantivo, né? Então, quando o pronome ele acompanha um substantivo, a gente chama ele de pronome adjetivo. Quando o pronome substitui um substantivo, nós chamamos ele de pronome substantivo, porque ele está ali substantivado. Está fazendo ali a função do substantivo, está no lugar do substantivo. Se a oração ela tem valor de substantivo, então podemos ali substituí-la por um pronome. Nesse caso, isso. Só não podemos nos esquecer de que haverá casos em que precisaremos de preposição, como nos exemplos a seguir. Bem, sabe é um verbo transitivo direto, porque ele pede um complemento de maneira direta. Mas existem alguns verbos que são transitivos indiretos, porque vão pedir a presença, vão reger com a presença obrigatória da preposição. Nós temos o exemplo ali, por exemplo, do verbo necessitamos. Vou aumentar aqui o slide. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para a gente poder visualizar. Ó, necessitamos que todos cheguem no horário. Bem, nós temos o verbo necessitamos. Quem necessita, necessita de alguma coisa, necessita de quê? Isso aí já é bem calmo, né? A gente já sabe que o verbo necessitar, né, que é um dos verbos mais conhecidos e utilizados aí na gramática, ele é um verbo transitivo indireto, ele precisa da preposição de. Então, quando você for trocar a segunda oração, que será ali uma oração subordinada a ela,
Você não pode esquecer que na troca você não pode simplesmente colocar o pronome isso. Você precisa colocar o pronome disso. Por que disso? Porque é a junção da preposição mais o pronome isso que dá origem ali a disso. Então, ó, necessitamos de que todos cheguem no horário. Necessitamos disso. Então, sabemos que a segunda oração é uma oração com valor de substantivo. Abaixo nós temos o seguinte, ó. Temos carência de que trabalhem com afinco. Repara que, nesse caso, nós não temos ali um complemento do verbo. Nós estamos tendo um complemento do nome carência. Carência não é verbo, carência é nome. Mas nós vimos que, em algumas situações, substantivos, adjetivos e advérbios podem pedir esse complemento. Por exemplo, favoravelmente é um advérbio. Favoravelmente pode pedir um complemento. Por exemplo, ele é favoravelmente. Quem é favoravelmente? É favoravelmente a alguma coisa. Favoravelmente a quê? Nós temos ali exemplo, por exemplo, com adjetivo, né? A mesa está cheia. A mesa está cheia de quê? De canivete, de caneta, de papel, de quê? Né? Então ali está tendo uma complementação do adjetivo, cheia de livros. E nós podemos ter ali o exemplo de substantivo como carência. Lembrando que isso acontece muito com os substantivos abstratos, aqueles que derivam principalmente ali de verbos, né? Os substantivos deverbais. Por exemplo, carência. A carência só existe porque, né, existe a ação verbal, né, de ali sentir a falta de algo. Então, carência de quê? Repare que de que trabalhem com afinco está complementando o nome carência e não o verbo ter, de temos, tá? Então, para você verificar se tá fazendo ali um termo, tá fazendo a função sintática, nessa oração tem a função sintática de substantivo, é só você trocar por isso. Então, olha lá, temos carência. Quem tem carência de. Então, se tem a preposição de, você vai trocar não apenas pelo pronome isso, mas vai colocar disso. E vai dar certinho, ó, temos carência disso. Então, você sabe ali que esse termo possui função sintática característica do substantivo. O ponto 3 da nossa aula de hoje vai falar ali sobre a oração principal e as orações subordinadas. Fica aqui a dica do dia, tá? Como vimos, o período composto por subordinação, ele é formado por uma oração principal, a que se refere à oração subordinada. Agora, nós vamos entender o que elas são. A oração principal é um tipo de oração que, no período, não exerce nenhuma função sintática, e tem associada a si uma oração ali subordinada para atender a sua carência, a falta de algum termo sintático dela, tá? Então, ó, olha a dica aí no balãozinho azul. Mas, como identificar a oração principal, né? Tem professor que fala assim, a oração principal vem sempre na frente. Não, às vezes a oração principal pode vir depois da oração subordinada. Como que eu vou identificar essa oração principal, então? Vão duas dicas aqui. A oração principal não possui o conectivo que ou o conectivo se, e a oração principal é aquela que falta algum termo sintático a ser provido pela oração subordinada. Na oração subordinada não falta nenhum termo sintático a ela. Ela toda vai suprir a necessidade de uma outra oração, que vai se chamar ali oração principal. Qual é a definição aí de oração subordinada? A oração subordinada, né, quando ela é desenvolvida, será a oração que possui o conectivo que ou o conectivo se, que chamamos ali de conjunções integrantes, tá ok? Fica ligada nisso. Vamos agora iniciar os nossos estudos sobre as orações subordinadas substantivas. Vamos lá? Vem comigo? Nessa primeira aula sobre as orações subordinadas substantivas, nós vamos estudar dois tipos de orações subordinadas substantivas desenvolvidas. Nós vamos estudar as subjetivas, que vão fazer ali função de sujeito, exercer a função sintática de sujeito, e nós vamos estudar ainda, ó, as objetivas diretas, que fazem a função sintática, exercem ali a função sintática de complemento direto do verbo, tá? Ó, voltando aqui, letra A, subjetiva. O que seria aí a subjetiva? Bem, as orações subjetivas, elas vão exercer
função de sujeito do verbo da oração principal e aparecem com certas estruturas como verbo de ligação mais predicativo. Você sabe que tá faltando sujeito, por quê? Se tem verbo de ligação e tem predicativo, isso tem que ser ligado a um sujeito. Geralmente são aquelas frases, aquelas orações que são assim, ó. É bom, é conveniente, é claro, está comprovado, parece certo e por aí vai. Exemplo, ó. É bom que todos venham. A primeira oração, olha, é essa aqui, ó. Termina aqui, ó. É bom. Que todos venham é a nossa segunda oração, ó. Todos venham, tem sujeito e tem verbo. Esse verbo ali, ele é intransitivo. Agora, na primeira oração, nós temos um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Cadê o sujeito? É a segunda oração todinha, tá? Parece certo, olha aqui a de baixo. A de baixo. Parece certo, primeira oração, que eles fecharão o negócio. Parece certo. Parece é um verbo de ligação. Certo é um predicativo do sujeito. Agora, a segunda oração tem todos os termos sintáticos. Olha lá. Eles, sujeito, fecharão. Um verbo transitivo direto. O negócio, complemento verbal do verbo fecharão. Objeto direto. Qual é o sujeito da primeira oração? É toda a segunda oração. Então, olha aqui, ó. Veja que se perguntarmos ao verbo da oração principal qual é o sujeito, teremos como resposta a oração subordinada em ambos os casos. O que é bom? A resposta que você vai ter é que todos venham. O que parece certo? A resposta que você vai ter é que eles fecharão o negócio. Verbo na voz passiva sintética ou analítica. Isso aqui você fica ligado porque cai muito em prova de concurso. Eu costumo dizer que não cai não, despenca, tá? Olha ali, ó. Sabe-se, soube-se, foi anunciado. Sabe-se que ele foi promovido. Quem sabe, sabe alguma coisa, sabe o quê? Então, ali, ó, a segunda oração todinha é ali o nosso sujeito, tá? Que ele foi promovido, sabe-se, tá? Foi anunciado que ele seria promovido. Se foi anunciado alguma coisa, né? Foi anunciado o quê? Quem, né? Ali toda a segunda oração, ela vai fazer ali a função, vai exercer a função sintática de sujeito desse verbo ali que tá na voz passiva analítica. Foi anunciado voz passiva analítica. Sabe-se é a passiva sintética. A passiva sintética é aquela que é acompanhada do pronome se. Beleza? Olha ali, ó. Verbos unipessoais só se conjugam na terceira pessoa. Aqueles verbos que só vai ter uma pessoa, né? Unipessoais, só podem ser conjugados na terceira pessoa. Como, por exemplo, convir, bastar, cumprir, constar, parecer, urgir. Olha aqui o exemplo. Convém que nos preparemos para as provas, tá? Tá ali o verbo convém na terceira pessoa, porque ele é unipessoal. Parece que ele não virá. Tá ali, ó, parecer na terceira pessoa, tá? Porque ele representa ali um verbo unipessoal. Segundo Azeredo, temos outro tipo de estrutura para as orações substantivas subjetivas, a saber, desenvolvidas, introduzidas por pronomes indefinidos ou advérbios interrogativos. Vamos ver aqui o exemplo, tá? Dados pelo professor Azeredo. Quem gosta de cinema não pode perder esse filme. Quem não pode perder esse filme? Quem gosta de cinema. Então, quem gosta de cinema é ali o sujeito. É uma oração toda que está sendo sujeito da segunda oração. Já está decidido quando serão as próximas eleições para prefeito. Quem está decidido, né? Quando serão as próximas eleições para prefeito, que faz ali a função, exerce a função sintática de oração subordinada substantiva, subjetiva da oração principal. Repara que nesses dois exemplos, nem sempre a oração principal vai ser a primeira oração. Pode ser, no caso ali, tá vendo? A segunda oração, tá ok? Letra B, né?
objetivas diretas. As orações subordinadas substantivas, objetivas diretas, desenvolvidas, que é quando nós temos ali a conjugação verbal e a presença do conectivo, são aquelas que funcionam como objeto direto do verbo da oração principal. Ali, ó, ela pediu. Quem pede, pede alguma coisa. Pede o quê? Tá faltando o complemento verbal da primeira oração. E se você reparar, o complemento do verbo pedir é a segunda oração todinha, ó. Que nós viéssemos à festa. Então, a segunda oração ali, ela faz a função, né? Ela exerce a função sintática de complemento verbal da primeira oração, da oração principal. Como ela tem verbo, nós chamamos de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Ela perguntou. Quem pergunta, pergunta alguma coisa, pergunta o quê? Repara que na primeira oração ali do segundo exemplo, tá faltando o complemento verbal do verbo perguntar, né? Porque quem pergunta, pergunta alguma coisa, pergunta o quê? Se você vai à festa, repara que a segunda oração todinha é o complemento verbal da primeira oração, tá? Na maior parte das vezes, as objetivas diretas são introduzidas por conjunção integrante que ou se, mas podem vir introduzidas por pronomes, como, por exemplo, que, quem, qual, quanto, às vezes regido de preposição nas interrogações indiretas. Ó, não sei, quem não sabe de alguma coisa, não sabe de quê. Quem veio à aula ontem? Quero saber. Quem quer saber de alguma coisa. Quer saber de quê? Que barulho é esse? Ele diz, quem diz alguma coisa, diz o quê? Quais seriam as consequências de nossas atitudes? Ele revelou. Quem revela, revela alguma coisa. Revela o quê? Quantas vezes foi a cena do crime? Pode também ser ali introduzida por advérbios, como os advérbios como, quando, onde, porquê, quão, acompanhados ou não por preposição, nas interrogações ali indiretas. Olha o exemplo. Não sei. Quem não sabe de alguma coisa, não sabe de quê. Quando ela virá. Não, nós não soubemos. Quem não sabe, né? Não sabe de alguma coisa, sabe de quê? Por onde começar? Ela perguntou. Quem pergunta, pergunta alguma coisa, pergunta o quê? Por que não chegamos no horário? Bem, o objeto direto, só pra gente recordar pra você que não lembra o que é o objeto direto. O objeto direto, né, é o termo da oração que complementa um verbo transitivo direto. É aquele verbo que precisa de um complemento, ele precisa transitar para outro termo para que você possa entender, compreender o que está querendo ser passado. Por exemplo, eu não posso simplesmente chegar para você e falar assim, ó, eu comprei. Você vai falar assim, comprou? Comprou o quê, mulher? Porque quem compra, compra alguma coisa. Compra o quê? Então, existem verbos que vão necessitar transitar para um outro termo para complementar esse seu sentido. O termo, aqui esse verbo transitivo direto transita sem a presença obrigatória da preposição, nós chamamos de objeto direto. Então, ó, o termo da oração que completa o verbo transitivo direto, o VTD, sem mediação de uma preposição obrigatória. Trata-se, no período simples, de um sintagma nominal que funciona como argumento do verbo transitivo direto. Olha ali o exemplo no balão azul. Ela pediu. Quem pede, pede alguma coisa. Pede o quê? Um convite da festa. Ele disse. Quem diz, diz alguma coisa. Diz o quê? Tudo sobre você. Repara que a frase, se terminasse ali no verbo, ia ficar sem sentido. Você não pode falar, ela pediu. Pediu o quê? Né? A primeira coisa que o pessoal vai falar, pediu o quê? Porque quem pede, pede alguma coisa. A pessoa não pode simplesmente chegar, começar uma conversa e falar assim, ele disse. Você vai falar assim, gente, meu Deus, mas se ele disse alguma coisa. Ele disse o quê? Fala pra mim, não me deixa aqui na dúvida, não me deixa aqui com essa incerteza, né? Então, são verbos ali que necessitam de complemento e vão necessitar de maneira direta sem a presença da preposição, tá? Azeredo vai advogar ainda que as orações objetivas diretas, que funcionam como complementos de verbos transitivos, que expressam percepção intuitiva, sensorial ou intelectual, e dá como exemplos o verbo saber, supor, perceber, descobrir, verificar e imaginar. Olha aqui o exemplo.
Nós percebemos, quem percebe, percebe alguma coisa, percebe o quê? Que ela não virá. Repare que nós não temos um complemento formado com um núcleo de substantivo, né? Nós temos aqui uma oração inteira para complementar o verbo percebemos. Observamos, quem observa, observa alguma coisa, observa o quê? Que todos estão contra nós. Os professores não sabiam, quem não sabe alguma coisa, não sabe o quê? Se liam um livro ou caderno. Repare que todas essas todos esses períodos que eu li agora, todos eles são introduzidos ou com o pronome que ou com o pronome se, tá? Que são ali pronomes integrantes. Além disso, o mesmo autor inclui os verbos que expressam vontade e a saber, né? Quais são? Desejar, querer e expressar. Exemplos: esperamos, quem espera alguma coisa, espera o quê? Que ela venha. Desejamos, quem deseja alguma coisa, deseja o quê? Que todos passem no vestibular. Ela quer, quem quer alguma coisa, quer o quê? Quer que seus pais a perdoem, beleza? Nossa aula de hoje vai terminar por aqui, mas terá continuidade. Na próxima semana, na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, nós teremos aqui a continuidade de sintaxe do português 2, orações subordinadas substantivas, parte 2. Você que está gostando aqui dessas aulas, não esqueça de compartilhar com aquele que está precisando de estudar, curtir e se inscreva aqui no canal, tá bom? Até a próxima, um grande beijo para vocês. Tchau, tchau!